Gente, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não existe lugar mais seguro do que realmente esconderijos do Altíssimo. As pessoas leem o Salmo 91 em verso e prosa, conhecem o Salmo 91, deixam as suas Bíblias abertas em casa no Salmo 91, mas elas não entendem o Salmo 91. É um salmo de proteção, de cuidado, de poder, de força, de amparo. O Salmo 91 é como se fosse uma armadura para o crente, para o cristão, qualquer pessoa que confia em Deus. Mas só que elas erram em um detalhe, que toda aquela proteção é para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Eles acham que é só orar o Salmo 91. Não, eu oro o Salmo 91 todo dia. Mas você habita no esconderijo do Altíssimo? Você está ancorado no centro da vontade de Deus? Se você não estiver, aquele salmo será uma simples literatura, como um livro qualquer. A palavra de Deus só surte efeito na vida daquelas pessoas que querem viver, realmente se posicionar, acreditar nela. Então aqui nós vamos ler um pouco daquilo que Lucas, ele entendeu da boca de Marcos, da boca de Mateus, que quando Jesus ia se aproximando de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, e aquele homem, ele pedia esmola. Ao ouvir a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo, atônito. E disseram-lhe: Jesus de Nazaré. Jesus da onde? Prega comigo. Jesus de está passando. Guarde isso no seu coração. Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam adiante o repreendiam, porque queriam que ele se calasse. Mas ele gritava, e gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse levado até ele. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? E o homem respondeu: Senhor, eu quero ver. E Jesus, como sempre, lhes disse: recupere a visão. E ele ficou curado. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo viu isso e deu louvor a Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu não sei quem está precisando ouvir essa mensagem, eu não sei com quem o Senhor vai falar. A única coisa que eu sei é que nós precisamos ouvir algo que venha alimentar a nossa alma nessa noite, Senhor. Venha liberar um destino profético. Em meio a tantos barulhos, tantas vozes, dúvidas, medos, que o mundo tenta colocar dentro de nós, só existe uma palavra que libera destino. Só existe uma palavra capaz de nos erguer, nos levantar e nos fazer ir em frente. Ó Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você então agora prestasse bastante atenção, porque vai ser justamente isso que vai permitir que Deus ele fale com você. Não fique desapercebido. Não levante para ir lá mijar. Não. Tem alguém que quer mijar? Vai logo lá. Tem alguém? Eu já falei que eu vou colocar um piniquinho embaixo de cada cadeira aí. O dia que você quiser. Sabe por quê, gente? Porque se isso daqui não for importante para você, então nada mais vai ser importante. A palavra aqui está dizendo que quando Jesus então ele voltou para Jericó, cidade depois que foi conhecida e reconhecida como Jerusalém, ele estava voltando praticamente para o centro, o centro de uma das cidades mais célebres, mais conhecida daquela época.
onde juízes frequentavam, sacerdotes, profetas, reis, rainhas, príncipes. E um detalhe interessante que me chamou a atenção é que havia um cego que vivia à beira da estrada, poucos metros longe de Jericó. Mas mesmo assim ele não conseguia entrar naquela cidade. Todo mundo entrava, mas ele não conseguia entrar. As barreiras de Jericó, como diz a história, já haviam cedido, já haviam caído. Não sei se você lembra, mas Josué deu 13 voltas em volta das muralhas de Jericó e elas caíram, desabaram. Então não havia mais empecilho, não havia mais obstáculo, nada podia impedir aquele cego de entrar naquela cidade, mas ele não conseguia entrar. Ele ficava à beira do caminho, recebendo esmolas, sendo alimentado por aquelas pessoas que passavam, não diferente de muitas pessoas que hoje não conseguem alcançar um outro nível. Tem de tudo para romper, tem de tudo para entrar em determinados lugares, tem de tudo para fechar determinados negócios, mas sabe, não consegue, alguma coisa trava. Você acha que ele seria mais feliz à beira do caminho, fora da cidade, ou haveria mais probabilidade de vida ele estando lá no centro da cidade? Eu sei que existe uns pensamentos. Não, ele lá na entrada da cidade, ele pegava as pessoas chegando com dinheiro e saindo com mantimentos, mas ele vivia mais da sociedade. O que adianta você viver longe, fora daquilo que você gostaria de viver, e simplesmente para ficar recebendo migalhas em uma cidade grande, linda, enorme, projetos lá esperando por você, mas você não consegue entrar? Então era essa a situação daquele homem, daquele cego de Jericó. Mas um belo de um dia aconteceu algo assim inusitado, algo diferente. Veja que ele já estava ali há anos, vendo pessoas passarem, saírem, governadores chegando, grandes profetas chegando, alvoroço, festa nos portões. Mas aquele dia foi diferente, aquele barulho foi diferente, aquelas vozes foram diferentes, até o andar das pessoas que estavam passando por ele estava sendo diferente. Sabe quando você sente algo diferente no ar? E eu gostaria que você sentisse esse algo diferente nessa noite, que o Espírito Santo ele também possa fazer você sentir algo diferente, porque se você sentir que algo diferente está acontecendo aqui nessa noite, você não vai ficar calado. Se você perceber que a presença do Espírito Santo está aqui nessa noite, você não vai se deter, você vai abrir os seus lábios e você vai fazer como aquele cego de Jericó fez, como Bartimeu agiu. E ele pergunta: vem cá, o que está acontecendo aí? Que rumor é esse? Eu não estou entendendo nada. Aí as pessoas disseram para ele assim: ó, Jesus o Nazareno, ele está passando. Eles já tinham ouvido falar de Jesus de Nazaré, mas as pessoas disseram: Jesus de Nazaré. Um detalhe que me chama a atenção foi o seguinte: disseram para ele que era Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré está passando. Mas foi isso que ele recebeu? Foi essa palavra que ele deixou entrar dentro do coração dele? Não. É muito importante também a maneira que você recebe a palavra. Por isso que eu estou mandando você prestar atenção, porque uma palavra pode mudar o seu destino, uma palavra pode mudar a sua vida. Depende de quando você recebe. A multidão tinha recebido aquela palavra e tinha entendido que quem estava ali era Jesus de Nazaré, mas ele logo colocou os HDs dele para funcionar, e ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele entendeu que não era qualquer pessoa que estava passando ali. Enquanto a multidão achava que era o simples Jesus que estava vindo de Nazaré,
de uma cidade tão insignificante, uma cidade tão pequena, não célebre. Não, ele já entendeu em uma outra atmosfera, uma outra dimensão. Ele entendeu que quem estava passando ali era Jesus, filho de Davi. E você sabe qual a diferença? A diferença é que Jesus estava vindo daquela cidade chamada Nazaré. Acaso pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Como muitas pessoas pensavam, como muitas pessoas diziam? Não, não, mas ele proclamou: é Jesus, filho de Davi. Quando no passado você declarava assim: olha, filho de Abraão, filho de Isaac, filho de Jacó, você já estava querendo dizer: olha, não é filho de qualquer pessoa, é filho de um rei. Ele é filho de Abraão, é filho de Isaac, ele é filho de Jacó. Opa, peraí, esse rapaz não é qualquer coisa. Esse rapaz é filho de um governador. Esse rapaz é filho de um conquistador. Esse rapaz é filho daquele que venceu exércitos, desbaratinou nações. Esse é filho daquele que teve coragem de apresentar no altar o próprio filho e ia sacrificar. Ele é filho de Davi, filho de um rei. E geralmente no passado, filho de rei era príncipe, filho de rei eram futuros reis que iam dominar. Eu não sei se você está entendendo, mas é como se você falasse assim: olha, quem está aqui nessa noite? Ó, e isso acontece em tudo que é lugar. Ó, uma suposição, amém, gente? Aquele rapaz, porque acontece, tem gente que vem falar para mim: bispo, sabe quem estava aqui na reunião hoje à noite? Eu não, o filho do governador. Ele não está, nunca nem sei quem é ele, amém? Uma suposição. O filho do governador. É mesmo? É, o filho do Valdir estava aí. É, pois é. Bispo, sabe quem estava na reunião essa noite? Uma autoridade aí, daqui. O Furlan estava aqui. É filho do Furlan, filho. As pessoas ficam impactadas. Então uma coisa era a multidão está falando: ó, é Jesus o Nazaré, o Nazareno. E outra coisa foi aquele cego dizer: não, Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Sabe, quando você sente que a atmosfera está diferente, quando você sente novos ares, quando você sente que esse lugar, sabe, não é comum, não é natural, quando você entende que esse lugar está acontecendo algo sobrenatural, que Jesus está passando aqui, então você também, que carrega uma cegueira, que carrega um problema, que não consegue se mover, que está travado, a vida amarrada, nada vai para frente, nada impede você de começar a clamar também: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque essa é a única maneira de você chamar a atenção de Deus. Veja, não é você ser um simples espectador, não é você ser um simples turista, não é você simplesmente passando aqui por passar. Não. Hoje você está diante de Jesus, filho de Davi. Ele grita e começa a gritar. E quando a multidão viu que ele estava gritando, tentaram silenciá-lo. Ei, cala a boca, fica quieto, não incomode o mestre. Mas o interessante é que quando você tem propósito, quando você tem visão, quando você sabe aonde você está e diante de quem você está, é impossível você ficar calado. Você só se cala quando você não crê no milagre. Você só se cala quando você não conhece o caráter de Deus. Mas se você conhece o caráter de Deus, se você conhece a palavra, então você clama, porque a palavra diz: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. É impossível você não clamar, é impossível você não buscar, é impossível você não bater, porque a palavra também diz: batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei, pedi e dá-se-vos-á. Então foi justamente daí que Jesus construiu essa ideia, essa frase de dizer para as pessoas: olha, bata, se
Se você bater, a porta vai se abrir. Se você buscar, você vai encontrar. Se você pedir, você vai receber, porque todo aquele que pede, recebe. E foi justamente isso que Bartimeu fez. Ele não deixou os barulhos do mundo, não deixou os religiosos, porque ali havia um monte de religiosos, e geralmente é os religiosos que mandam você calar a boca. São os religiosos que tentam te barrar, te impedir de continuar caminhando, impedir você de crer. Cala a boca, rapaz. Em outras palavras, fica quieto, não incomode o mestre. Por quê? Porque eles não acreditavam na cura daquele cara, na melhora dele. Afinal de contas, fazia anos que ele estava ali, prostrado, pedindo esmola. Então, quando você não acredita também, você diminui a pessoa. Elas costumam nos diminuir, nos apequenar, mas nós somos loucos. Porque quando a medicina diz que não, a gente vai e diz que sim. Quando a medicina diz não tem mais jeito, a gente tem jeito sim. Por quê? Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós acreditamos na palavra. Sabe, se Deus está falando que Ele pode, Ele pode. Se Deus está falando que Ele faz, Ele faz. Se Deus está falando que Ele é, Ele é. Ele não depende da ciência, Ele não depende da matemática, Ele não depende do cenário, Ele não depende da geografia para fazer milagres acontecer nas nossas vidas. A única coisa que Deus depende é da nossa fé, é do nosso posicionamento. Então ali, naquele momento, Bartimeu tapou os ouvidos para o mundo, para os barulhos, para as vozes, e ele continuou clamando: Filho de Davi, Filho de Davi, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Até que Jesus ouviu o clamor dele. Porque eu quero declarar para você que orações ainda são ouvidas. Deus ainda ouve orações, Deus ainda ouve orações, Deus ainda faz milagres, Deus ainda faz prodígios, Ele ainda faz maravilhas, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e será para todo sempre. Não é porque você está clamando, está orando, que a impressão que dá que Deus não está te ouvindo. Não, 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 não. Orações faz milagres. Você planta orações e você colhe milagres. Você fala com Deus, e no mesmo instante que você está falando com Deus, os céus estão se movendo ao seu favor. O céu se move. E Jesus estava ali, ouvindo a voz da multidão, mas entre aqueles barulhos, o que repercutiu foi a voz daquele que clamava. Hoje muitas pessoas fazem barulho, só fazem barulho. Muitas igrejas só fazem barulhos, mas clamar mesmo, são poucos aqueles que clamam, são poucos aqueles que se posicionam. Então é por esse motivo que a gente hoje vê poucos milagres, muitas promessas, mas poucos milagres. Mas o milagre depende de cada um de nós. E Jesus ouve o clamor daquele homem e diz assim: olha, tragam ele até aqui. Tragam ele até aqui. Levaram aquele cego até Jesus. E Jesus olha para ele, mesmo vendo aqueles olhos esbranquecidos. Jesus pergunta: o que queres que te faça? Sabe quando você fala com Deus: ah, Deus sabe o que eu quero. Não, quando você fala com Deus aquilo que você quer, você está demonstrando que você acredita que Ele pode fazer algo na sua vida. Você está sendo humilde, está se humilhando. Poxa, porque será que Ele não está vendo o que eu estou precisando? Ele está, mas humilhai-vos, pois, embaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele vos exaltará. E Jesus: traga-o aqui. O que queres que te faça? Ele: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. O que adianta viver nesse mundo sem visão? O que adianta viver nesse mundo sem enxergar, sem romper, sem fluir, sem usufruir? E Jesus olha para ele e diz assim: olha, que seja feito conforme a sua fé. Seja curado. Só depois que Jesus curou ele, só depois ele conseguiu romper.
ele conseguiu alcançar novos níveis. Só depois que Jesus curou, ele conseguiu entrar dentro da cidade. Só depois que Jesus curou, a vida dele foi destravada. A vida dele destravou. E a palavra diz que ele saiu com Jesus, seguindo Jesus, cantando, louvando, adorando, declarando que verdadeiramente só o Senhor é Deus. Eu quero declarar nessa noite para você também que se você clamar, Deus, ele vai destravar a sua vida, hein? Se você clamar, se você buscar, se você também disser: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ele vai destravar os seus caminhos. Jesus vai destravar a sua vida. Jesus vai destravar a sua vida sentimental, a sua vida financeira. Ele vai liberar saúde para você. Ele vai abrir portas. Ele vai fazer algo extraordinário. Aí eu pergunto para você, o que você está ouvindo aqui nessa noite? Quem você acha que está passando aqui nessa noite? Quem você acha que está te visitando aqui nessa noite? Se você acredita que é Jesus, filho de Davi, você vai começar a clamar. Você vai começar a clamar aí agora. Você vai levantar a sua mão. Não importa o seu problema, a sua doença, a adversidade que você está passando. Não importa a crise emocional, financeira, familiar. Eu quero que você nessa noite levante a sua mão. Levante a sua mão e sinta o barulho do Espírito Santo. Sinta o Espírito Santo passando nesse lugar. E eu quero que você comece a clamar e comece a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Salva a minha casa, salva o meu casamento, salva a minha família, salva a minha saúde, Pai. Cura, Pai, essas células cancerígenas. Abre as portas, muda a minha vida, destrava a minha vida, Pai. Abra portas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero que você que está lutando contra uma enfermidade, contra um desemprego, você que está com problemas na sua vida conjugal, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Vem aqui na frente. Veja, não sou eu que estou te chamando, é Jesus. É Jesus dizendo: traga ele aqui, traga ele aqui, traga ele aqui. É Jesus que está dizendo: traga ele aqui, traga ele aqui, traga ele aqui. Você que trouxe essa pessoa, você sabe que ela está doente, você sabe que ela está precisando. Traga ela aqui, traga o seu parente, traga o seu amigo, traga o seu irmão, traga. O seu clamor, o Mestre chegou. O seu clamor ao Mestre chegou. O seu clamor está chegando até Jesus. Você acha que eu estava esquecida, abandonada, largada, desamparada, mas não está. Jesus, ele está cuidando de você. Traga ele até aqui. Traga os doentes, os enfermos, os ansiosos, os depressivos, os angustiados, abatidos de coração. Traga eles. Traga, porque Jesus, o filho de Davi, está aqui. O mesmo que faz milagres, o mesmo que cura, o mesmo que liberta, ele está aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu quero apresentar a vida de todas essas pessoas que de repente estão vivendo os piores momentos de suas vidas. Elas nunca imaginaram que fosse passar por momentos tão difíceis como esses que elas estão passando. Pessoas que nessa noite estão aqui, Pai, mas com o coração dilacerado. Pessoas que mostram um sorriso por fora, mas uma tristeza, um abatimento muito grande por dentro. Só o Senhor sabe as noites em claros que essa mulher, ela tem passado, que esse homem tem vivido. Só o Senhor sabe as preocupações, os medos, as angústias, as tristezas que tem acometido a vida desse homem, dessa mulher. E a vida dela de repente está travada, não anda, não vai para frente, ela não entende porquê. São pessoas que têm de tudo para romper, são pessoas que têm de tudo para viver uma vida abençoada, mas está travada, está amarrada, ela não sai do lugar, Pai. Mas uma coisa interessante é que ela está à beira do caminho. Ela não está impedindo ninguém de caminhar, ninguém de prosseguir, ela não está impedindo ninguém de romper, mas ela mesma, ela não consegue.
consegue. Então, Pai, em nome de Jesus, venha destravar a vida desse homem, venha destravar a vida dessa mulher, venha quebrar cadeias, correntes, grilhões, venha arrancar as doenças, os tumores, o câncer, as perturbações, os barulhos, a inquietação, a insônia, as vozes estranhas, que de repente manda essa pessoa tirar a sua vida, se matar, que tenta convencê-la que é o fim, que já não tem jeito, não tem saída. Mas nessa noite eu quero declarar que Jesus, Ele está te abraçando, Jesus está cuidando de você, Jesus está aqui nessa noite, Jesus, Ele está passando, e Jesus, Ele está te chamando, Jesus está tocando em você. Os céus estão se movendo ao seu favor, mesmo que as suas perguntas não estejam tendo respostas, mesmo que você não esteja vendo nada, mesmo assim não impede o milagre de acontecer na sua vida. Mesmo sendo fraco, você diz para Deus: Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu estou fraca. Mas quem diz que você precisa da sua força para romper? Quem diz que você precisa da sua força para derrubar esse gigante, derrubar esse Golias? Quem diz que você precisa da sua força para atravessar esse deserto? Não, não, não. A nossa força é Deus. Deus é a nossa força. Deus é o nosso amparo. Deus é o nosso consolo. Deus é o nosso amigo, é o nosso ajudador. É Ele que está cuidando de você. Cuida, Pai, cura, liberta, visita a casa, a família. Enquanto nós estivermos aqui, que o Senhor esteja indo lá na casa dessa mulher, na casa desse homem, visitando aquele hospital, visitando aquele centro cirúrgico, aquela UTI, aquela CTI, aquela enfermaria. Ó Pai, em nome de Jesus, atravessa os 4 cantos dessa cidade, vai no interior, Senhor, vai em outros estados, vai em outro país e visita o marido que foi embora, visita a mãe que está doente, visita o filho que está no tóxico. Visita, Pai, em nome de Jesus. Abençoe em nome de Jesus. Porque geralmente quando a gente pensa que tudo é o fim, quando a gente pensa que tudo diz que não, a voz de Deus, Ele sempre vai soar no nosso coração, dizendo: eu sou contigo, filho, não te deixarei, nem te desampararei. Estou contigo todos os dias da minha vida. Aleluia. Quando tudo diz que não, só escuta esse louvor, só escuta. Você que está aí atrás, fecha os olhos tua também. voz me encoraja a prosseguir. Mergulha nas águas do Espírito. Deixa o Espírito Santo nessa noite ministrar no seu coração. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, diga assim: eu sei que eu não estou só. eu sei que não Você sabe estou disso. só. Às vezes o diabo tenta E o que mentir, dizem sobre tenta nos mim amedrontar. não pode se Os pais pensaram que estamos frustrar. sozinhos, nós não estamos sozinhos. Venha em mim, Deus, Ele cuidou de você até aqui, Ele vai continuar cuidando. e cumpra em mim teu querer, porque o Deus do impossível não se esqueceu de mim. Sua graça me sustenta e me faz permanecer. O Deus do impossível desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz. O Deus do impossível. Quando tudo diz
cooperadoras, venha as cooperadoras, cadê? Para vir dar um abraço aqui. e cumpra em mim teu querer, o Deus do impossível, Não desistiu de mim, sua graça me sustenta e me faz permanecer. O Deus do impossível desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus do impossível não se esqueceu de mim, sua graça me sustenta e me faz permanecer. O Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível, o Deus do impossível, o Deus que ainda faz milagres. Eu quero declarar nessa noite que você ainda vai ver milagres, você será milagres, você viverá milagres. Nem tudo está perdido, nem tudo é o fim. Não deixa Satanás te enganar achando que ele colocou um ponto final na sua história. Não, 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 não. A sua história ainda não teve um ponto final. Jesus nessa noite está mandando eu te dizer que ele está colocando uma vírgula e ele vai continuar escrevendo uma nova história para você. E todo aquele que crê, diga eu creio. Receba isso como profecia e louve, glorifique, adore a Deus, igreja. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus, bem forte.